Hoje vamos falar sobre as promessas de abundância. Mensagem número 3 desta nova série de mensagens que tem por título Acessando as Promessas de Deus. Acessando as Promessas de Deus. E hoje vamos falar sobre as promessas de abundância. Está em Joel capítulo 2, texto do Antigo Testamento, profecia anunciada pelo profeta Joel a despeito de Deus, que nesses versículos demonstra ser este Deus zeloso, esse Deus cuidadoso. E esse é um texto que faz parte de uma chamada de arrependimento. Deus levanta o profeta Joel para convocar a assembleia, o carral, a reunião do povo de Deus, para não só uma assembleia solene, mas um chamamento para o arrependimento nacional. Tanto é verdade que no verso 16, esse chamamento, esta convocação inclui, ou seja, ninguém poderia ficar de fora, incluindo até mesmo os nenéns e os recém-casados. Deus então, Deus demonstra ser este Deus zeloso com o seu povo, cuidadoso para com a sua nação, mas Ele é esse Deus que exige um arrependimento profundo, que leve a nação a uma conversão real e verdadeira, para que Deus possa então manifestar a sua graça salvadora. Deus destina esta palavra. Joel 2, verso 18 e verso 19. Então o Senhor Deus mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo ou cereal, vinho ou mosto novo e óleo ou azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, para que você possa acompanhar comigo aquilo que Deus tem reservado para nós, enquanto igreja do Senhor, que caminha na direção do Espírito Santo. A igreja somos nós, eu e você somos a igreja do Senhor, que caminha e deve caminhar na força, na direção e na unção do Espírito Santo. Coloque-se à disposição do Senhor nesta manhã gloriosa, este dia que o salmista diz que Deus o fez para alegrarmos-nos e regozijarmos nele. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, gloriamo-nos no Senhor, Deus da nossa salvação, nosso rochedo, a nossa vitória. Tu és o nosso amparo, o nosso refúgio bem seguro na hora da nossa angústia, na hora da tribulação. Obrigado pelo livramento, pelo posicionamento do Teu Espírito Santo a favor do Teu povo, aqui na presença da Tua igreja, reunido com a gente aqui ao redor desta mesa. E obrigado, ó Deus, porque onde há partilha não há falta, e a Tua igreja caminha na direção, na unção, no poder do Espírito Santo, em partilha, em generosidade e humildade. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida
ela passa por esse viés do receber, do celebrar e do repartir. E assim enviamos não só um alimento a essas 21 casas, mas enviamos a tua palavra, enviamos a tua igreja, aqui reunida, parte dela, para levar a salvação a todos os povos. Que o Senhor continue tendo piedade, misericórdia de nós. Que a nação possa ser levada pelo amor ao arrependimento, a um conserto, a um posicionamento profético, para fazermos a diferença onde quer que estejamos. E assim, levanta, Senhor, a tua igreja, desperta os que dormem, e assim nós oramos. E que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus Pai. Amém. Nesta palavra, nesta profecia do profeta Joel, levantado pelo Espírito de Deus, nós percebemos não só o zelo, o cuidado de Deus, mas uma oportunidade que Deus dá à nação de arrependimento através de uma conversão real, verdadeira, mas sobretudo nós destacamos no verso 19 uma promessa, na verdade promessas de abundância. Neste texto sagrado nós temos 3 elementos que revelam as 3 grandes promessas de Deus. E toda vez que aparece na Bíblia Sagrada o número 3 ou 3 coisas, nós entendemos que refere-se à totalidade. Então, podemos entender que não são apenas 3 coisas, não são apenas 3 alimentos, não são apenas 3 mantimentos, mas refere-se à totalidade de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, aonde Deus, em sua grandeza, nos atende na totalidade. Quando nós falamos do cereal, do trigo, do mosto ou do vinho novo, do óleo ou também do azeite, esses elementos possuem um grande significado para a igreja de Jesus hoje, para eu e você que somos igreja, não só para o povo de Deus, parte dele, o antigo Israel, mas para a igreja hoje, porque Deus tem falado à igreja nos dias de hoje também. Falou ontem, no passado, não muito distante, mas tem falado hoje e falará até a volta de Cristo. É a mesma palavra, com a mesma linguagem, com a mesma clareza. E nós que muitas vezes não entendemos porque muitas das vezes resistimos ao que o Espírito Santo fala à igreja. Ou reduzimos a palavra de Deus a um pregador ou pregadora. Mas a verdade é que nesses significados, desses elementos, nós vamos extrair grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. Tanto é verdade que esses elementos servem-nos de promessa de que nós poderemos sim ter uma vida espiritual abundante, alegre, festiva, consagrada, celebrativa ao Senhor. Quando nós falamos de promessas de abundância, equivale a dizer grande quantidade, profusão, abastança, não para acumular, mas sim para repartir. Suficiência, não autossuficiência, mas suficiência no sentido da dependência de Deus. Você consegue entender isso? Quando nós falamos abundância, promessas de abundância, nós rapidamente relacionamos o que Deus está falando no verso 19 ao que nós temos percebido na prática
nós logo relacionamos a fartura. Há uma tradução da Bíblia Sagrada desse texto que diz: sereis fartos, satisfazê-los plenamente, ou sereis fartos. E é interessante notar que hoje a mesa está posta. Na verdade, as duas mesas estão postas. Porque hoje é dia de fartura. Hoje é dia de abundância. E nós aqui, ao chegar, visualizamos aquilo que os olhos podem ver no sentido físico, mas o grande chamamento é despertar o nosso olhar para uma abundância espiritual que está neste lugar. E sem combinarmos, podemos perceber esta fartura de alimentos. Talvez se tivéssemos combinado, presbítero Ney, não teríamos essa abundância que temos hoje. Mas por livre, espontânea vontade, generosidade e gratidão, o povo de Deus tem se levantado para... O povo de Deus que é abençoado, tem se levantado para abençoar. E é interessante notar que quando você olha para essas 21 cestas, é isto, Irineu? Mais de 60 pessoas serão alcançadas este mês. Você percebe que o teu alimento ali, ele se perde. Você já não consegue mais como que localizar ali aquele determinado alimento que você generosamente contribuiu. Porque é exatamente isso que Deus faz, dona Mercedes. Mistura o nosso pouco no muito. Exatamente para não termos ou não corrermos o risco da soberba e dizer: aquele pacote de arroz ali é meu. Ou aquele sal foi eu que dei. Ou aquelas bolachas foi a minha família que deu. Não há isso aqui. Por quê? Porque o nosso pouco, ou aquilo que julgamos ser pouco, quando se reúne nesta multidão, se faz muito. Você entende isso? De fato que o trigo significa o sustento. Vamos falar um pouco desses 3 elementos e vamos captar os reais significados que tiveram ontem lá no passado, no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. E vamos trazer a significância desses elementos para o Novo Testamento ou o Segundo Testamento, que é hoje. E vamos perceber que o trigo ou o cereal, ele significa o sustento. Deus supre o seu povo e de uma maneira muito especial, em pelo menos 3 áreas específicas da nossa vida. Ou seja, primeiro, Deus supre naquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Deus supre naquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Não falta e não é para sobrar. Pelo contrário, passa pelo viés do repartir. E quanto mais repartimos, mais vamos ter. E quanto mais vamos ter para repartir. Se você, de repente, por algum motivo, e é bem provável que você conheça alguém que nesses últimos anos passou por situações de dificuldade financeira. Não poucos pais de famílias, ou até esposas auxiliadoras, perderam seus empregos. Conversei com uma pessoa esta semana e ela dizia: foram 9 meses sem trabalhar, Maria Helena. Eu já estava entrando numa crise de depressão profunda. O senhor não sabe o quanto um emprego traz dignidade e me trouxe a minha vida de volta. É apenas um exemplo de milhares e centenas de milhares de pessoas que por conta de várias situações perderam seus empregos, ficaram
sem os seus salários, dona Cida. É ou não é? E vendo muitas vezes ali, precisando sustentar os seus filhos, como é um caso de uma mulher que precisava sustentar seus 4 filhos, enfrentando uma situação muito difícil, muitas vezes, João, não tendo o que comer dentro de casa, ou abrindo mão de se alimentar para que os seus filhos pudessem se alimentar, e se sobrar, ela então se alimentava. Mas são nessas horas que nós lembramos de que o mesmo Deus que está aqui, que esteve lá no Antigo Testamento, está aqui hoje, é um Deus que sustentou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Esse mesmo Deus sustentou essa família. E muitas das vezes através da igreja. E esse mesmo Deus, Ele pode sustentar a sua família. Ele tem sustentado a sua família. Eu lembrei de primeiro livro dos Reis, profeta Elias, no capítulo 17, verso 4, que Deus é tão provisionador e tão criativo, missionária Marta, por assim dizer, respeitosamente, que usou corvos para sustentar o profeta Elias. No primeiro livro dos Reis também, no capítulo 17, verso 13 até 16, está descrito ali que Deus alimentou a viúva de Sarepta. E é interessante notar que quando Deus quer fazer ou fez, sempre levantou pessoas para ir lá e fazer, abençoar. Mas é certo também que quando o alimento caía do céu, o povo não valorizava. O povo queria estocar, seu Toninho. O povo queria guardar. Quem sabe para não precisar amanhã caminhar ou trabalhar. Ou quem sabe pelo simples fato do egoísmo, ou do ego se tornar o centro da atenção humana. Mas de fato, ao decorrer dos tempos, Deus foi levantando pessoas para abençoar outras pessoas. E na ocasião que o texto bíblico se refere, primeiro livro dos Reis 17, não só a viúva de Sarepta, mas mais de 21 mil pessoas, entre mulheres e crianças, também foram abençoadas. E o evangelista Marcos registra isso no capítulo 6. De fato que Paulo sabiamente e atenciosamente registra na sua primeira carta, no capítulo 1, aos Coríntios 27, ele registra que Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias. Exatamente para que todos nós saibamos que somente, muitas vezes, um milagre de Deus pode sustentar o homem necessitado. Não só do alimento físico, mas do alimento espiritual. Então nós devemos nos alegrar nas circunstâncias adversas, assim como orientou o profeta Abacuque no capítulo 3. Lembramos-nos do Salmo 37, verso 25, onde há uma sentença, onde é dito ali pelo rei Davi que o justo nunca mendigou pão. O justo nunca mendigará o pão. Porque Deus, na sua justiça, através da simbologia do trigo, Ele sustenta, Ele supre o seu povo naquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Segundo momento, ou segundo ensinamento que o trigo revela, a significância do trigo é que Deus supre o seu povo no que necessitamos para vencer as nossas crises emocionais. Deus nos supre para vencermos
as nossas crises emocionais. Você sabe que a depressão é o mal deste século 21, mas também foi, Luiz, o mal do século 20, Anésio. É a segunda maior doença do mundo, você sabia disso? Somente perde para as doenças do coração. E agora, numa estatística que vai ser apurada daqui 3 anos, para as doenças pós essa vacina. Mas a depressão ainda tem sido o vilão, Maísa. A depressão é um estado de desânimo, cansaço físico excessivo, pessimismo, uma profunda tristeza, onde a pessoa perde o prazer pela vida, em decorrência de diversos fatores, como, por exemplo, eu citei e repito, o desemprego, a falta do alimento físico, que traz, por consequência, uma doença emocional, atinge-nos no espiritual. A morte de um ente querido pode causar também a depressão. Ou os nossos próprios fracassos, as decepções que passamos, também pode ocasionar uma depressão. E não só pessoas não cristãs são acometidas desse mal, mas pessoas cristãs, pessoas que caminharam com Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Macedônia, ele tinha medo por dentro, e por fora ele só via combates, mas este apóstolo, ele tinha esse medo, ele estava de certa forma física e emocionalmente fragilizado, mas Deus consola os abatidos. E 2 Coríntios 7, 5 a 6, diz ali que Deus enviou através do Espírito Santo Tito para consolar o apóstolo Paulo. E eu creio que da mesma forma Deus tem enviado muitos Titos para nos ajudar e consolar a alma, a aflição da alma humana. Deus usa pessoas para nos abençoar, através do Espírito Santo de Deus. Amados, o profeta Elias, no capítulo 19, 1 a 14, primeiro livro dos reis, o profeta Elias, você conhece a história, um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor, mas ele também estava igualmente abatido, entrou em depressão, mas Deus usou este servo como profeta, boca de Deus, mesmo que ele tenha passado um tratamento, por assim dizer, psicoterápico. Eu gostei de uma expressão que está contida nesse texto que diz, Deus dizendo para ele assim, Anésio, grande é a tua caminhada. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, grande é a tua caminhada. Às vezes uma palavra, às vezes uma frase, já nos salva, já nos anima. Saber que passamos por dificuldades, mas Deus supre-nos em todas elas, nas que necessitamos para a nossa sobrevivência. De nada temos falta, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas, sim ou não? Mas Deus também nos supre essa crise emocional, essa dor na alma, essa angústia muitas vezes que vai atingindo mais no íntimo do nosso ser. E através do grande Espírito de Deus levantando homens e mulheres para nos auxiliar no consolo, como Barnabés, como Tito, como Dorcas, Tabita e tantos outros homens e mulheres usados por Deus e ousados no Espírito Santo, que foram levantados como profetas, boca de Deus,
para abençoar o seu povo nas suas reais crises emocionais. Grande é a tua caminhada, meu irmão. Ninguém é bom até que termine, Renato. E é no final que nós vamos ouvir a expressão sagrada: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus falou: por que me chamas bom? Exatamente porque não podemos classificar ninguém bom até que termine a sua jornada, porque a nossa jornada é grande. Ainda não terminou. Está difícil, mas não terminou, Joyce. Ainda não é o fim. Porque quando Deus falar, chegou o final, nós vamos saber. Por isso devemos fazer como Paulo fala: percorrer o caminho, rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Corramos ou correndo com perseverança, conforme Paulo orienta. Paulo não, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, orienta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa vida, a saber que é Jesus Cristo, porque grande é a nossa caminhada. Terceiro, a partir do trigo entendemos que Deus supre tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Você sabia que até mesmo a fé, dona Lomar, é Deus que supre? É Deus que nos dá o suprimento de ter fé? Por isso que nunca nos falte a fé. Você sabia que é o amor que nós temos, Mateus? É o próprio Deus que supre. Aliás, o próprio apóstolo diz, Laudécio: a ninguém, absolutamente a ninguém, devais qualquer coisa a não ser o amor. Em tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual, Deus supre. Você sabe que o diabo odeia a Deus e nos odeia também. Sabe por quê, Maria Helena? Porque nós somos criatura de Deus e muitos de nós já nos tornamos filhos e filhas amadas do Pai. Sabe por que o diabo nos odeia? Porque nós somos, o que Paulo falou aos Tessalonicenses, ou melhor aos Coríntios 5:20, nós somos embaixadores de Deus. Sabe por que o diabo nos odeia? Porque nós representamos a multiforme e visível sabedoria de Deus diante de todas as potestades, principados. Efésios 3:10, o diabo nos odeia porque nós mostramos que Jesus é vencedor e é soberano sobre todas as coisas. Então, se o Senhor não nos sustentar na nossa vida espiritual, na nossa crise emocional, naquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, nós não poderemos vencer o diabo. Porque é Deus que defende os seus filhos e filhas das investidas de Satanás. Agora, indo um pouco para o vinho, porque hoje é um dia propício para falarmos desses elementos, porque deles nós participamos, do pão que vem deste cereal, deste trigo, e do vinho que vem do mosto, que é o vinho em fase de fermentação, e nós desfrutamos desses dois elementos na Santa Ceia, porque exatamente o vinho significa a alegria do povo de Deus, não só a alegria, mas a alegria do povo de Deus. Essa alegria, ela pode ser percebida de três maneiras também. Primeira, a alegria que vem de Deus é uma alegria sobrenatural. Sobrenatural, está acima do natural humano. Compreende isto? Existe Salmo 4, por exemplo, verso 7.
Existe a alegria originada pela realização das expectativas da vida. Você tem ou teve a alegria de criar um filho, de formar um filho, ou vários filhos, ou alguns filhos. Você teve a alegria de vê-los casando, você teve a alegria de vê-los ali com os filhos, e você tem a alegria de ser um avô, uma avó. Você tem a alegria de ter a sua empresa, de ter o seu emprego, de muitas outras coisas, de pertencer a uma igreja. São alegrias que são originadas por conta de algumas realizações, expectativas alcançadas, de você fazer uma faculdade e conseguir trabalhar na área pela qual você estudou. Mas a alegria que o salmista fala e remete à questão do vinho dá-nos a entender que a alegria é algo sobrenatural. É uma alegria que vai além dessas alegrias citadas. É uma alegria que vai além dessas emoções terrenas. Porque a alegria do cristão é pelas coisas celestiais. E é uma alegria sobrenatural. Vamos ler juntos o texto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Muitas vezes a pessoa pode ter fartura de tudo, mas não ter esta alegria. A alegria que vem do coração de Deus. E eu creio que você tem esta alegria. A alegria, segundo, a alegria que vem de Deus não depende das adversidades da vida. A alegria que vem de Deus, que é uma alegria sobrenatural, que Deus compartilha comigo e com você, ela é uma alegria que não depende das condições, das circunstâncias. É a típica expressão daquele hino que cantamos aqui: não me guio por vistas, olho o seu amor, esta paz que tenho em minha alma, esta alegria que tenho em meu ser, ela vem de Deus. É a mesma alegria de Atos 2, de 1 a 4, uma alegria transbordante, quando foi derramado ali diante deles, porque estavam reunidos, o poder do Espírito Santo, ficaram alegres, celebraram uma vida que foram inclusive confundidos, como que embriagados, sendo ali o culto às 9 horas da manhã, por assim dizer. Foram confundidos como alguém que já estava embriagado nas primeiras horas de um dia, mas porque a alegria que vem de Deus é uma alegria contagiante, uma alegria sobrenatural, inexplicável, transbordante. Imagine você, Deus repartindo a alegria dele com você. É esta alegria, é a mesma alegria que Paulo e Silas, mesmo estando lá no cárcere, em Atos 16, 23 a 26, eles estavam alegres, estavam cantando. Enquanto um estava ali orando, o outro estava louvando e adorando. Um orava, o outro adorava. Alegres, mesmo estando presos. A alegria de estar vivo. A alegria de ser filho de Deus. De ser filha amada do Pai. Consegue entender isto? Essa alegria que vem do coração de Deus, que vem para o nosso coração, que é sobrenatural, que não depende das condições humanas, é a alegria de pertencer não só a uma igreja, mas ao reino de Deus. Você consegue captar esta alegria? E nós temos, conforme o salmista disse, lá no capítulo 126, verso 3, nós temos mesmo que nos alegrar, porque grandes coisas, o grande Deus do Salmo 48, verso 1 e 2 tem feito por nós. Por isso estamos alegres. 70 anos, passando no cativeiro, mas eles marcham agora, de volta para casa, alegremente. E as pessoas que viam esse povo voltar para casa,
olhavam para eles marchando e diziam: de fato, grandes coisas Deus fez por eles, por isso eles estão alegres. A alegria que vem do coração de Deus é simbolizada pelo vinho, que é o próprio Deus que supre também na nossa mesa. A alegria de estarmos juntos, ainda que seja para compartilhar de um alimento, de uma refeição. É mais do que uma refeição. É a alegria de estar junto. É a alegria de poder estar junto de alguém. Alegria, vinho novo, porque o que o Senhor Deus faz são grandes, todas as coisas. Grandes milagres, grandes livramentos, porque tudo que Deus faz é grande. E para encerrar, vamos falar um pouco agora do óleo, do azeite, que significa, quando lá no primeiro texto, Joel 2,19, Deus fala que estou enviando para vocês o trigo, o vinho novo e o azeite. O azeite ou o óleo significa a unção do Espírito Santo. Esta unção que é consagração, que é uma separação especial. Revela que Deus, através do Espírito Santo, atua em nós, em pelo menos 4 áreas específicas da nossa vida. A primeira delas é que Deus trabalha para que o homem, para que o ser humano se converta. Por que tanta obra? Por que tanto perdão? Por que tanto amor derramado? Por que tantas chances Deus tem dado à humanidade perdida e decaída, conforme o apóstolo Paulo disse aos romanos? Por que esse amor tão grande, tão esbanjador, no bom sentido? Exatamente para que o ser humano se arrependa, se converta, receba a salvação de graça, pela graça, mas que acesse esta promessa da salvação através de uma conversão real e verdadeira, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus através da conversão. Então, o óleo significa isso. A separação para esse propósito. Deus está trabalhando para que o homem se converta. João 16:8. E ainda haverá nesta terra, eu repito, ainda haverá nesta terra uma salvação nunca vista. Ainda haverá nesta cidade uma salvação como nunca foi vista. Sabe por quê que eu creio, presbítero Ney? Porque nós, os cristãos, os pequenos cristos, imitadores de Jesus, nós vamos ser usados como nunca, Renato, para ganharmos almas na última colheita. Nós temos sido usados por Deus e ousados no Espírito Santo para saquear o inferno e povoar os céus. Uma segunda área, Atos 1:8, a respeito do óleo que Deus já enviou, que está derramando ainda continuamente, é porque Ele envia poder sobre a sua igreja, entusiasmo, pujança, força, coragem. Porque muitas das vezes, se fosse pela tua limitação física ou a tua vontade emocional, você nem estaria aqui hoje. Ou alguns de nós não estaríamos aqui hoje. Mas é Deus que derramou o Espírito Santo, simbolizado pelo óleo, pelo azeite, a unção, a consagração, que nos faz ter forças para estar aqui hoje. Ou fazer o que precisamos fazer amanhã. Ele enviou o poder sobre a igreja. Por isso devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Sairmos do raso, meus irmãos,
e adentrarmos as profundezas do oceano do Espírito. Terceiro, 1 Coríntios 12, 11, já estou encerrando. Este óleo, o azeite, que é enviado por Deus ali, desde a descrição de Joel 2, 19, é porque Deus opera dons espirituais, distribui dons espirituais para toda a sua igreja. E quando nós temos então acesso à plenitude do Espírito Santo, alguns vão fazer a nomeação disso como um batismo do Espírito Santo, ou segundo batismo. Mas o fato é que quando há um derramamento do Espírito Santo e dons, nós colocamos, por exemplo, as nossas mãos sobre os enfermos, eles são curados. Nós colocamos a nossa mão no bolso e as pessoas são alimentadas. É ou não é? Nós estendemos a mão, as mãos, para abraçar, para abençoar, não o dedo para acusar, e as pessoas são libertas. Nós abrimos a nossa boca e nós proferimos uma palavra que muda todo o ser ou o dia de uma pessoa, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Mas às vezes nós estamos em um determinado lugar, uma situação em que simplesmente o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Somente a nossa companhia vai estar ali, sendo suficiente para abastecer aquela alma aflita. É Deus que opera em nós, o querer dele e o realizar dele. Basta que eu e você nos coloquemos à disposição para servir. Deus só quer o nosso serviço, porque Ele quer nos usar com os dons que Ele já derramou para abençoar a sua igreja. Bonito foi ontem ver aqui as pessoas trabalhando, não é? Servindo mais do que uma feijoada para ajudar ali a manter o Instituto Vida, mas para abençoar vidas. Com um abraço, um olhar amigo, um Deus te abençoe. É mais do que comprar um alimento, é participar do reino, anote aí. Quando você participa das coisas de Deus, anote aí. Quando você vai além de ser o seu dizimista, quando você vai além na obra de Deus, você está abençoando as pessoas. Mais do que você possa dar. Então, eu quero dizer que Isaías 10, 27, encerrando a respeito do óleo, que significa a unção do Espírito Santo, a quarta área que é alcançada na nossa vida é que Deus desfaz todos os laços do diabo. Vamos ler juntos Isaías 10, 27. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. E tem gente perdendo a cabeça por querendo emagrecer aí, né? Mas será muito farto, muito abundante a sua bênção, que você vai ter para repartir até a eternidade. Aqui significa que o cristão ungido pelo Espírito Santo, ele tem poder e autoridade para desfazer os laços do diabo, para desviar as setas inflamadas do maligno que são lançadas contra a vida do cristão diariamente. Aqui está dizendo que pelo poder do Espírito Santo que está agindo em nós, que está em nós e está a partir de nós, ou apesar de nós, nós vamos alcançar vitórias sobre todos os problemas da vida.
porque o Espírito Santo já foi derramado. Lá em Joel, lhe foi anunciado que Deus estaria enviando, mas em Atos 2, foi o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito para com o seu povo. O Espírito Santo já está entre nós, suprindo, inclusive, a nossa fé. Então, fechando a Bíblia, esta alegria que vem do coração de Deus, simbolizado pelo vinho, é uma alegria inesgotável. É uma alegria que vai apesar ou além das circunstâncias, apesar disso ou daquilo. E ainda que no mundo as pessoas estejam tristes, nós cristãos devemos permanecer alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Principalmente pelo fato de que nós fomos salvos por Deus. Você tem alegria pela tua salvação? Amém? Esta alegria que você verbalizou agora alegra o coração de Deus. Amém, queridos? Então, entendemos que o trigo significa o sustento, a provisão necessária para a nossa sobrevivência, nos sustenta nas horas da nossa angústia, dor, das crises que passamos, mas alimenta também a nossa vida espiritual. Entendemos hoje que o vinho simboliza a alegria do povo de Deus. Não é qualquer pessoa, é do povo de Deus, tem que estar dentro do povo de Deus. Esta alegria, ela é uma alegria sobrenatural, ela não depende das condições, se favoráveis ou não, até porque Paulo, o apóstolo mesmo, já dizia, em tudo dai graças. Esta alegria do povo de Deus, exemplificada pelo vinho, é para mostrar que nós somos ou fazemos parte do povo de Deus. E Deus se alegra em repartir desta alegria com a gente. Mas, sobretudo, esta alegria do povo de Deus, simbolizado pelo vinho, significa que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E vimos, por fim, que o óleo, que é a unção que já foi derramada, significa separação, significa consagração para um propósito definido. Simboliza o Espírito Santo sobre a vida da igreja e sobre a vida de cada cristão, para derramar, para oportunizar a salvação através da conversão. E além disso, derramar sobre a igreja poder, autoridade, que significa força e coragem para enfrentamento. Dons, capacitação e vitórias sobre as investidas do mal. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor, agradecidos por tão grande obra, revelada em 3 elementos, dos quais 2 deles estão sobre a mesa. Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor. Não merecemos, mas é por amor. Estamos aqui para alegrar o teu coração. Apesar das condições, das situações, nos alegramos, porque somos povo de Deus, somos parte do povo de Deus. Fomos resgatados do pecado, passamos a fazer parte do povo do Senhor. Somos ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho. Alegria, vinho novo, porque o nosso nome consta no livro da vida. Obrigado, Senhor Jesus. Porque o Senhor continuamente, constantemente trabalha para que o homem se converta, se arrependa e receba a salvação. Que sejamos usados por Deus, como nunca,
e ousados no Espírito Santo para ganhar vidas e cuidar bem delas. Que na última chamada possamos colher vidas salvas para o rebanho do reino de Deus. Renova o teu poder sobre a terra, sobre a vida de cada um de nós. Renova a alegria, o gosto pela salvação. Faz-nos acessar o sobrenatural. Não depender das circunstâncias adversas, humanas e terrenas. Transborda esta alegria para alcançarmos essas pessoas que estão vazias. Não só de trigo, do alimento, mas vazias de Deus. Obrigado porque a tua palavra dá essa segurança de que seremos fartos, podendo repartir não só o pão nosso de cada dia, mas o alimento que vem do céu. O amor, o perdão, a compreensão. Abençoa-nos enquanto igreja, famílias. Deus, abençoa os elementos que ora serão servidos. Deus amado, nós consagramos esses elementos, o pão e o vinho, para o uso espiritual. E declaramos e profetizamos que todos aqueles que acessarem poderão receber de graça pela graça esta alegria que vem do Senhor. Serem sustentadas nas suas emoções, alimentadas para vencerem as suas crises emocionais, porque grande é a nossa caminhada até a volta de Cristo, ou até Ele nos chamar. O que vier primeiro, estejamos preparados. E assim nós oramos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém.